Você já sentiu como se a vida estivesse te apertando por fora e algo por dentro estivesse prestes a quebrar? Na vida, problemas tentam nos esmagar. Muitos colapsam porque deixam as pressões da vida criarem rachaduras na alma. Mas a Bíblia diz em 1 João 4:4: aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Com Cristo por dentro, você suportará qualquer pressão por fora. Não desista, o seu milagre virá. No dia 10 de abril de 1963, um dos primeiros submarinos nucleares dos Estados Unidos estava sendo testado para avaliar até onde ele conseguiria suportar as pressões das profundezas do oceano. O nome daquele submarino era Thrasher. Esse era o nome militar que lhe haviam dado. Naquela época, ele representava uma das maiores conquistas tecnológicas da engenharia naval. Era um dos submarinos nucleares mais caros e sofisticados já construídos até aquele momento. Cientistas, especialistas e militares estavam extremamente empolgados com aquele teste. Aquela etapa era considerada a mais importante de todas, porque o submarino estava prestes a entrar em operação como parte das forças militares dos Estados Unidos. Era o último teste, o mais crítico. Autoridades importantes estavam presentes para acompanhar tudo, inclusive o presidente da República da época. Tudo estava sendo acompanhado com enorme expectativa. O submarino começou então a mergulhar cada vez mais fundo, alcançando profundidades que nunca haviam sido testadas antes. No início, tudo parecia correr perfeitamente, mas à medida que o submarino continuava sua descida, algo começou a preocupar a equipe que acompanhava o teste. Primeiro, o contato pelo rádio foi perdido. Pouco depois, também perderam o contato pelo radar. Isso imediatamente gerou apreensão. No começo, ainda era possível ouvir alguns ruídos estáticos vindos da comunicação. Depois disso, começaram a surgir sons confusos, incoerentes, e então, silêncio. Foram 3 ou 4 minutos de silêncio absoluto. Minutos de tensão, minutos de angústia, minutos em que todos sabiam que algo muito sério poderia ter acontecido. Rapidamente, um veículo de exploração de águas profundas foi enviado ao local onde o contato havia sido perdido. Quando chegaram ao fundo do mar e encontraram o submarino, a cena era chocante. Segundo os relatos da época, parecia que mãos gigantescas haviam esmagado o submarino em um ataque de fúria, como se fosse apenas um pedaço de papel ou um jornal velho amassado. A estrutura metálica estava completamente destruída. Depois de recolher os destroços e investigar o que havia acontecido, os especialistas chegaram à conclusão. O problema havia começado com algo aparentemente pequeno. Uma solda em um dos compartimentos havia falhado. Uma pequena falha estrutural. Mas naquela profundidade, a pressão do oceano era gigantesca. A estrutura do submarino não conseguiu suportar. E então aconteceu algo que os engenheiros chamam de implosão. Em vez de explodir para fora, o submarino foi esmagado para dentro. A pressão externa foi tão forte que a água do oceano entrou violentamente na estrutura. Em poucos segundos, tudo foi destruído. Naquele dia, 129 homens perderam a vida. Depois desse episódio, cientistas passaram a falar com mais frequência sobre um conceito chamado pressão negativa. Esse conceito explica algo simples. Quando a pressão externa é menor que a pressão interna, temos o que chamamos de pressão positiva. Mas quando a pressão de fora se torna maior que a pressão de dentro, isso se torna pressão negativa. E quando isso acontece, não importa quão moderna seja a tecnologia, não importa quão preparado esteja o sistema, essa pressão acaba causando uma implosão. Quando li essa notícia, algo que descobri apenas recentemente, senti que o Espírito Santo me mostrou algo muito profundo. Algo muito parecido acontece conosco. Muitas vezes, em determinados momentos da vida, nós também vivemos sob pressões externas extremamente fortes. Pressões da vida real, casamentos infelizes, negócios que não dão certo, empregos que nos esgotam, pessoas que não conseguem encontrar trabalho, pessoas esperando oportunidades que nunca chegam, solteiros preocupados com o futuro, casados preocupados com a família, viúvos tentando recomeçar a vida e muitas pessoas acabam colapsando sob essa pressão externa. A pressão da vida funciona como uma corrente que tenta nos empurrar em determinada direção. São vozes o tempo todo dizendo o que devemos ser, o que devemos fazer, para onde devemos ir, e então comecei a pensar em algo. Se um submarino tão sofisticado, tão caro e cheio de tecnologia colapsou por causa de uma pequena fissura, será que na nossa vida não acontece algo parecido? Será que também não existem pequenas rachaduras dentro de nós, lugares por onde a pressão entra, até que chega um momento em que não conseguimos mais suportar? Talvez hoje exista uma palavra para muitas pessoas, porque há muita gente vivendo sob pressões enormes, pressões emocionais, pressões familiares, pressões financeiras. Alguns dizem dentro do coração: eu não aguento mais, estou prestes a desistir. Às vezes essa pressão vem através de uma doença, às vezes vem através de um relacionamento difícil, e aos poucos essa pressão externa começa a produzir coisas dentro da pessoa: estresse, preocupação, ansiedade, e muitas vezes tudo isso começa até a se manifestar no corpo físico.
mas a Bíblia traz uma orientação muito clara. Em Romanos 12, versículo 2 está escrito: "Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Ter Cristo no coração não é apenas carregar um título religioso, não é apenas dizer que você é cristão. Ter Cristo significa algo muito mais profundo. Significa que aquilo que está dentro de você é mais forte do que qualquer pressão que esteja fora. Por isso, você não precisa viver o que aconteceu com aquele submarino, porque quando Deus enche o seu interior, a pressão interna se torna maior do que a pressão externa. E a Bíblia confirma isso de forma poderosa em 1 João 4,4. "Vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo." Então, se hoje você sente que está nas profundezas da vida, não desista, não se renda, porque Deus luta as batalhas por você. Minha infância foi escrita em 2 idiomas distintos. O primeiro era o idioma do meu pai, o idioma da disciplina. Cedo de manhã, o despertar dele não era um som, mas o peso do compromisso. Na borracharia, ele me ensinou que a vida exige sustento e que a dignidade nasce do calo nas mãos. Ele era o meu chão. E o segundo idioma era o idioma das cores. Ela não via o que o mundo era, mas o que ele poderia ser. Enquanto meu pai cuidava do agora, ela desenhava o meu amanhã. Há um universo inteiro guardado aí dentro. Ela soprava nos meus ouvidos: "Um dia você vai fazer grandes coisas." Anos depois, a névoa do Alzheimer começou a apagar as telas que ela pintou. O brilho do olhar deu lugar ao vazio e as palavras se perderam nos labirintos da memória. Ela já não habitava mais o presente que tanto me incentivou a construir. Em uma tarde, através da linha do telefone, o milagre rompeu o silêncio. Por um breve intervalo de segundos, a névoa se dissapou e a artista retornou ao seu posto. "Você vai ver quantas coisas existem dentro de você," ela disse, com a clareza de que nunca esqueceu. Aquilo marcou profundamente meu coração, porque às vezes Deus usa momentos assim para nos lembrar de onde Ele nos tirou. Deus faz algo extraordinário com as pessoas. Deus pega vidas simples, pessoas comuns, e as transforma em algo precioso. É como aqueles colecionadores que encontram carros antigos abandonados, cheios de ferrugem, cobertos de poeira, mas quando são restaurados, se tornam verdadeiras obras de arte. Assim, Deus faz conosco. Ele nos restaura, Ele nos levanta, Ele nos dá novos sonhos, Ele faz nossa vida resplandecer. A Bíblia não diz apenas "levante-se e reflita a luz." Ela diz algo ainda mais poderoso: "Levante-se e resplandeça, porque chegou a sua luz." E a mensagem termina com uma oração para aqueles que perderam sonhos, para aqueles que foram esmagados pela pressão da vida, para aqueles que pensam que o futuro acabou. Mesmo que o sonho demore, espere, porque ele virá, porque Deus fará acontecer. Agora quero fazer uma pequena oração por você. Senhor, visita agora quem está sob pressão. Fecha fissuras internas, cura o que está ferido, renova a mente e fortaleça o coração. Que a tua presença dentro seja maior do que qualquer pressão fora. Reacende sonhos, devolve esperança e sustenta essa pessoa. Em nome de Jesus. Amém.